Então, só recapitulando para quem não viu o último, ou mesmo para quem viu, vamos dar uma olhada. Então, nós já tivemos 2 estudos. No primeiro, eu falei um pouquinho sobre o tabernáculo em geral, sobre como Deus deu o tabernáculo, como Deus inspirou Moisés e deu para Moisés, lá no Monte Sinai, junto com os 10 mandamentos, toda a fórmula que ele queria, todos os utensílios, todas as medidas do tabernáculo. No segundo estudo, né, no último estudo, nós vimos, e aqui é essa imagem aqui, como Deus colocou as 12 tribos ao redor do tabernáculo, de tal forma que o tabernáculo é o centro, né, o centro de tudo, o centro da vida de Israel, e tudo estava centralizado no tabernáculo. O tabernáculo simbolizava a habitação de Deus entre o seu povo, né? E daí nós meditamos um pouquinho também que é isso que Deus continua querendo, né? Não foi para menos e não foi casual que Deus colocou o tabernáculo no meio. O sentido disso é de que Deus sempre quer ser e precisa ser o centro das nossas vidas. E meditamos um pouco sobre egocentrismo. Quem está no centro, né? É o ego que está no centro, é o eu que está no centro, ou é o teós, Deus? Deus está no centro da nossa vida, né? As coisas são, é a minha vontade, é o que eu quero, ou eu realmente pergunto o que Deus quer da minha vida, o que Deus gostaria que eu fizesse? Né? Venha o meu reino, seja feita a minha vontade, ou seja feita a vontade de Deus em tudo, e venha o reino de Deus, e eu realmente coloco a minha vida centrada em Jesus Cristo, e deixo que Ele seja o centro, não eu, mas Ele, e assim eu dirijo a minha vida como um todo. Aqui nós vimos a glória do Senhor, manifestada, né, através da nuvem que baixava sobre o tabernáculo de dia e a coluna de fogo que baixava sobre o tabernáculo à noite, né? Então a glória do Senhor sobre o tabernáculo manifesta, todos podiam ver, Deus estava ali. Isso, claro, aponta para Jesus, quando João, capítulo 1, quando Jesus vem à terra, né? João diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus, vimos a sua glória. Em Jesus, as pessoas viam a glória de Deus, os seus milagres, eles realmente viam que Deus estava ali, né? Que o Filho de Deus havia vindo, se feito carne e estava entre nós. Então, a glória, vimos a sua glória, diz João, né? Jesus é o tabernáculo encarnado, é Deus habitando entre o seu povo, Deus habitando na terra. E daí nós vimos também, já começamos a ver isso bem claramente, como todos os utensílios do tabernáculo, todo o tabernáculo tem a ver com Jesus. Todo o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo e o lugar de cada coisa no tabernáculo, tudo aponta, e nós vimos Hebreus, né? Hebreus deixa isso muito claro, que o tabernáculo era uma sombra do que haveria de vir, era uma sombra de Cristo. Então, tudo é Cristo, né? Tudo é uma sombra que aponta para Jesus. E a primeira coisa que nós vimos na semana passada é a porta, né? Que não tinha 4 portas, não tinha várias portas, havia apenas uma porta de entrada que dava acesso ao Santo dos Santos, ao lugar de Deus, né? À presença de Deus. E assim é o que Jesus fala, né? Eu sou a porta. João capítulo 14, Jesus vai dizer, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. E em outro versículo, em João também, João diz, Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só uma porta de entrada, só uma porta de acesso, só um caminho, uma verdade, uma vida que conduz ao Pai, e essa é Jesus. Então, o próprio Jesus, ele faz essa ponte, né, entre o tabernáculo e ele, e Jesus diz, eu sou a porta, né? Eu sou a porta. Nós não temos acesso ao Pai senão através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Uma outra coisa que nós vimos no último estudo também é que aqui, né, acho que está um pouquinho pequeno, mas
na frente da porta, então essa porta é Jesus, né? Só tem uma porta que dá acesso, é Jesus, e na frente, justamente na frente da porta, quem Deus colocou? Foi Deus quem colocou o arranjo, não foi Moisés que decidiu. Se vocês olharem lá em Êxodo capítulo 24 e continuarem lendo os capítulos seguintes, Êxodo e Levítico, vocês vão ver que Deus escolheu o lugar de cada tribo. Mas qual é a tribo que Deus colocou justamente na frente da porta? A tribo de Judá. Então, já com Moisés, a saída do Egito, né? 1.500 anos antes de Jesus, Deus já está dizendo de qual será a tribo que virá o seu filho, que virá Jesus, e ele virá da tribo de Judá. Apocalipse depois vai chamar Jesus de o leão da tribo de Judá, né? Então, as pistas estão todas lá, as sombras estão todas lá já no Antigo Testamento. E no tabernáculo, né? Então, o tabernáculo, cada coisa no tabernáculo, Deus coloca cada coisa já apontando como uma sombra de Cristo. Então, vimos a porta no último estudo, e hoje nós vamos entrar para dentro dessa área do tabernáculo, né? Qual é a primeira coisa, né? O primeiro utensílio, o primeiro móvel, e deixa eu repetir, foi Deus que colocou cada coisa no seu devido lugar, né? Deus disse para Moisés, olha Moisés, você vai fazer o altar dos holocaustos neste lugar, você vai colocar a pia da purificação neste lugar. Então Deus vai dando, né? Deus vai dando o lugar de cada coisa, a medida de cada coisa. E qual é então o primeiro móvel ao entrar no pátio do tabernáculo? Ou seja, você começa a se aproximar dessa presença de Deus. Aqui nós temos o Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança, a presença de Deus. Ao entrar pela porta, né, e ao se aproximar da presença de Deus, qual é o primeiro móvel colocado por Deus? O altar dos holocaustos, né? E isso, pessoal, é bem significativo, porque, de novo, nós, o povo, né? Todos nós somos pecadores, e aqui está o Deus santo, absolutamente santo e sem pecado. Então, como nós podemos nos achegar desse Deus santo e sem pecado, né? Primeiro, através de Jesus, já vimos, Jesus é a porta. Agora, o que Jesus fez por nós, né? E como nós, pecadores, podemos ter acesso ao Deus santo. E aí faz total sentido esse primeiro móvel, que é o altar dos holocaustos. O altar dos holocaustos era onde os pecados eram purificados. Então, qual é o modo de um povo pecador poder se chegar à presença de um Deus santo? Através da purificação dos pecados. Então, vamos ver um pouquinho mais do significado desse altar dos holocaustos. Êxodo capítulo 27, versículo 1 a 8, descreve como deveria ser. Deus descreve para Moisés como deveria ser esse altar dos holocaustos. E Deus disse, faça um altar de madeira de acácia, será quadrado, com 2,25 metros de largura, e 1,35 metros de altura. E eu fiquei imaginando a Silvia aqui nesse altar, né? Quantos metros você tem, Silvia? 1,58. 1,58. Agora veja, se esse altar tinha 1,35 metros de altura, só sobrava o rosto dela lá em cima. Um sacerdote da altura da Silvia ia ter trabalho para fazer para fazer os holocaustos. Mas então, esse altar dos holocaustos era quadrado, com 2,25 metros de largura, né? E 1,35 metros de altura. Eu estou brincando, depois vou mostrar que eles faziam uma rampa aqui para poder trabalhar em cima. Mas vamos continuar. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. É interessante essa questão, faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos. Eu fiz questão de mostrar isso para vocês,
ninguém bateu foto desse altar dos holocaustos na época, né? Mas a descrição, de fato, eram chifres. Então, essa imagem aqui tenta reproduzir esses chifres. E é interessante, e eu quero mostrar isso para vocês, e de tal forma que vocês visualizem isso e não esqueçam. Porque à medida que vocês vão lendo o Antigo Testamento e até o Novo Testamento, vocês vão ver lá que, posteriormente, tem alguns personagens bíblicos que entram dentro do tabernáculo e se agarram aos chifres do altar, né? As pontas do altar, e em alguns lugares diz aos chifres do altar. Bom, se você não tem essa imagem na cabeça, você fica se perguntando, que chifre do altar é esse, né? Então, aqui você tem a descrição, de fato, o altar dos holocaustos tinha 4 chifres nas 4 pontas, né? E, inclusive, o sangue dos novilhos ou sangue dos cordeiros era derramados nesses 4 chifres, nessas 4 pontas. Então, é bem significativa essa questão dos 4 chifres aqui. Então, só estou querendo que vocês visualizem para, quando vocês forem ler em outros lugares do Antigo Testamento e do Novo Testamento sobre os chifres do altar e pessoas que tocam ou se agarram buscando proteção nos chifres do altar, é essa figura aqui, e realmente está de acordo com Êxodo capítulo 24. Continuando, faça de bronze todos os utensílios. Então aqui ia fogo, né? Isso era, holocaustos as ofertas eram queimadas, o holocausto tem a ver com o fogo consumidor, e então tinha que ter utensílios, né, para manusear a carne que era queimada e tal. Faça de bronze todos os utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros, né? Então você tem vasilhas, pá, né, garfos, enfim, os braseiros, diversos utensílios. E veja como Deus está prescrevendo tudo, e Deus já pensa tudo isso, e Deus não deixa liberdade para Moisés. Deus está dizendo como ele quer cada uma das coisas. Continuando, faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede, né? Uma grelha de bronze em forma de rede, e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Então, uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos. Coloque-a debaixo da beirada do altar, nessas argolas, debaixo da beirada do altar, de maneira que fique a meia altura do altar. Bom, essa figura aqui eu acho que não colocou bem na metade, né? Mas aqui, pelo menos, a gente pode ter mais ou menos uma noção de como era para ser isso. Continuando, faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar quando este for carregado. Aqui a gente tem que lembrar sempre que, então, o tabernáculo, a prescrição do tabernáculo foi dada quando, lá no Monte Sinai, ainda quando Moisés, então era início, né? Primeiro ano em que o povo tinha saído do Egito. Eles, no decorrer do percurso, eles vão ter que desmontar esse tabernáculo e levar esse tabernáculo para os próximos lugares. Então, tem que ser coisas desmontáveis e leváveis, né, para outros lugares. E por isso, sempre essas argolas, não é só aqui, vocês vão ver isso nos outros objetos do tabernáculo também, as argolas e essas hastes, né, essas varas, então eles colocavam as varas nas hastes e podiam conduzir sempre esses utensílios para um próximo lugar no deserto, para onde eles migrassem. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Vejam, conforme lhe foi mostrado no monte, realmente no Monte Sinai, Deus está dando a prescrição de tudo como ele quer, né? Então, Deus dá uma imagem para Moisés de como ele quer que seja feito. E aqui eu coloquei, enquanto os outros altares não mostram muito essa questão do oco, esse daqui eu escolhi porque o pessoal, na verdade, tinha que ser oco, né? Porque vocês veem que aqui tem a grelha, e essa grelha aqui, então, tudo que é queimado vai ter a cinza que vai para baixo dessa grelha, né? E essa cinza até tem, em outros lugares, não
não vou passar isso aqui hoje, mas em outros lugares até as cinzas tinham finalidades. As cinzas, tinha alguns rituais de purificação que as cinzas do altar dos holocaustos eram jogadas sobre a população, né? Rituais de purificação. Então, esse altar era oco, né? De tal forma que as coisas que iam, né, se desfazendo pelo fogo iam saindo através da grelha, caindo aqui embaixo, né? E aqui embaixo, então, você tem um monte de cinzas. E aqui, ó aí, Silvio, tinha rampa, então você conseguiria lidar lá também. Continuando, então. O que era feito no altar dos holocaustos? Qual era o propósito, né? Então veja que ele está bem na frente da porta, ele é o primeiro utensílio, né, quando se entra no tabernáculo. E qual era o propósito? Levítico capítulo 1 mostra o propósito do altar e o que era para ser feito nesse altar. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Vejam como Deus está conduzindo e como Deus quer que seja. Você vai oferecer um macho sem defeito. E frisem isso daqui, vocês já sabem no que isso vai dar, né? Vocês já sabem onde eu vou chegar depois. Mas em todos os casos, depois eu vou mostrar que não é só aqui. Isso vai se repetindo em diversas ofertas, em diversos tipos de holocaustos diferentes. Sempre é assim. Você vai oferecer um macho sem defeito. Tem que ser um animal sem defeito. Sem dúvida, isso está apontando para Jesus, que é em Jesus que isso se cumpre, no Cordeiro Santo e sem defeito de Deus. Mas então, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito e o apresentará à entrada da tenda do encontro. Então vejam que é a entrada, você entra. E quando você entra, você não vai para Deus, porque você é pecador. A entrada é a entrada da tenda do encontro. A entrada do tabernáculo está esse altar dos holocaustos. Apresentará esse animal à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor, né? Você não é aceito pelo Senhor pecador. Você é aceito pelo Senhor através do sacrifício. E nós já vamos chegar em Jesus, tá? Isso tem tudo a ver com Jesus. Então, para que você seja aceito pelo Senhor. Vamos continuar. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto. Então, veja aqui uma retratação, né? A pessoa chega com o animal, coloca a mão sobre a cabeça do animal. É, de certa forma, uma transferência, você transferindo os seus pecados para esse animal. Então, porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então, esse animal vai ser sacrificado em teu lugar. Você é pecador e você chega e você coloca a mão sobre esse animal, é uma espécie de transferência, e quem vai morrer, Deus aceita a vida do animal pela sua vida, né? A vida do animal em lugar da vida do pecador, né? É o animal que vai pagar o pato. Deus aceita o novilho, Deus aceita o cordeiro, né? A vida do cordeiro em lugar da vida do pecador. Então, vejam, isso está muito claro e está bem explícito no que Deus diz. Deus vai aceitar a entrada das pessoas na presença dele através do sacrifício, né? E a pessoa vai colocar a mão sobre o cordeiro ou sobre o novilho para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o animal vai dar a vida dele em lugar da sua. E Deus vai aceitar a vida do animal em lugar da sua. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, tá vendo? Em outras passagens vai dizer explicitamente nos chifres do altar, mas os sacerdotes trarão o sangue no Antigo Testamento, pessoal, em Levítico está bem claro que o sangue simboliza a vida do animal, e no sangue está a vida do animal. Então, o animal está dando a sua vida, está dando o seu sangue, né? Derramarão os sacerdotes trarão o sangue, derramarão em todos os lados do altar,
que está à entrada da tenda do encontro. Veja de novo essa questão da entrada da tenda do encontro. A primeira coisa quando você entra na tenda do encontro, a primeira coisa que você entra dentro do tabernáculo, dessa tenda da presença do Senhor, é o altar dos holocaustos. E a primeira coisa que você tem que fazer, você pecador, você oferece esse animal. Você coloca a sua mão, né, sobre esse animal. É uma transferência de culpa. E esse animal vai pagar, né? E Deus vai aceitar o sacrifício, o sangue desse animal, a vida desse animal, em lugar da vida do pecador. E assim as pessoas podiam entrar na presença de Deus, porque o animal sofria em seu lugar, porque o animal pagava em seu lugar, né? E Deus aceitava a vida do cordeiro, o do novilho, em lugar da pessoa. Isso é Antigo Testamento. Vocês já podem imaginar bem claramente como isso se aplica a Jesus. Mas vamos continuar. O mesmo ritual se repetia na oferta de comunhão, Levítico capítulo 3, versículo 17, na oferta pelo pecado, Levítico 4, 1 a 5, 13, na oferta pela culpa, Levítico 5, 14 a 19. Ou seja, isso tudo, se vocês forem olhar Levítico capítulo 1, é onde Deus está descrevendo os holocaustos e como ele quer que o altar dos holocaustos seja usado. E as ofertas que devem ser feitas sobre o altar dos holocaustos. Então vejam as ofertas sendo feitas sobre o altar dos holocaustos. Oferta de comunhão, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, e todas elas têm o mesmo ritual. Qual é o ritual? Relembrando, antes eu mostrei o altar dos holocaustos, como ele deveria ser usado. Agora deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, a oferta de comunhão. Como a oferta de comunhão deveria ser feita. E é do mesmo modo. Notem, se oferecer um animal do rebanho, isso é a oferta de comunhão, tá? Levítico 3. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Notem, sempre essa questão, você vai trazer um animal sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, sempre isso, esse ritual de colocar a mão sobre a cabeça do animal, é uma transferência de culpa, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão, sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Então sempre o mesmo ritual. O ritual é, a pessoa vai trazer um animal, vai colocar a mão sobre esse animal, vai transferir as suas culpas a esse animal, e esse animal será morto, e esse animal dará o seu sangue, e esse sangue será colocado nas pontas do altar, será ofertado a Deus, né, como um sacrifício de propiciação, quer dizer, esse animal está morrendo em lugar da pessoa, tá bem? Agora, vocês já podem imaginar e já estão imaginando, né, que como isso tem a ver com Cristo, né? Totalmente sombra do que haveria de vir. Totalmente, o altar dos holocaustos aponta, sem dúvida nenhuma, para o sacrifício de Jesus, para de Jesus, quando Jesus está pagando pelos nossos pecados, e só através de Jesus, na porta de entrada. Não tem como nós entrarmos na presença de Deus, não tem como nós ficarmos na presença de Deus como somos, pecadores como somos. Nós somos aceitos por Deus através do sacrifício de Jesus, porque Jesus pagou por todos os nossos pecados, e só por meio dele que nós somos aceitos por Deus, só por meio dele que nós podemos chegar a Deus, nos dirigir a Deus. Por isso, no Novo Testamento, sempre é repetido que nós sempre terminamos as nossas orações em nome de Jesus. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sem Jesus é impossível chegar a Deus. É impossível um pecador se chegar a um Deus santo, mas o pecador, né, através de Jesus, passa pela purificação, onde ele tem os seus pecados queimados, consumidos pelo sacrifício de Cristo por ele, pelo sangue do Cordeiro de Deus por ele. Então, é tremendamente significativo que esse altar dos holocaustos seja o primeiro móvel, o primeiro utensílio, né? Nós só podemos vir a Deus através da porta, e a porta é Jesus.
mas através dessa porta que nos oferece o sacrifício redentor, que pelo sangue do Cordeiro de Deus, santo, perfeito, né, dado em nosso lugar, nós somos lavados e purificados dos nossos pecados, os nossos pecados são consumidos, e então nós podemos chegar a Deus através de Jesus, né, e sermos aceitos a Deus em nome de Jesus. Então vamos aplicar agora, vejam como Hebreus é um livro, alguns dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus. Em geral, não se acredita que foi Paulo, mas foi uma pessoa que dominava o Antigo Testamento. Sem dúvida, um judeu, uma pessoa que dominava o Antigo Testamento e conseguiu fazer a ponte do Antigo Testamento e dos rituais do Antigo Testamento com Jesus. E então, Hebreus deixa muito claro como o Antigo Testamento é uma sombra, né, do Novo Testamento e como tudo isso se aplica a Jesus. Então, vejam o que o autor de Hebreus diz no capítulo 9. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, né, o sacerdote dos sacerdotes, o sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, e ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos. Notem, não foi por meio do sangue de bodes e de novilhos, como era no Antigo Testamento, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Versículos 13 e 14. Ora, se o sangue de bodes e touros, né? E aqui são os holocaustos do Antigo Testamento. Se o sangue de bodes e touros e as cinzas, porque tinham rituais, como eu já falei para vocês, tinham rituais de purificação envolvendo as cinzas também. As cinzas eram espalhadas sobre o povo para a purificação. Então, se o sangue de bodes e touros, dados como holocausto, e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada, ou seja, sem mancha, sem defeito. Estão vendo lá? A exigência dos holocaustos, que deveria ser um animal sem defeito, sempre isso, sem defeito. Isso aponta para Jesus, né? Jesus, o Santo Deus, sem pecado, que veio à Terra e sem pecado se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Hebreus 26, 28 diz: Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Agora já não são mais animais, mas é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado. Veja, pessoal, através de Jesus o nosso pecado está aniquilado, perdoado, consumido pelas chamas do sacrifício de Cristo, mediante o sacrifício de si mesmo. Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez por todas para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não mais para tirar o pecado, que ele já tirou na sua primeira vinda, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Veja 1 Pedro 1, 18 e 19. Vocês sabem, não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. De novo, essa questão do sem mancha e sem defeito. É o Cordeiro Santo de Deus que deu a sua vida, né? Não ouro ou prata, mas com o seu precioso sangue. Jesus deu a sua vida. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Nós não colocamos, mas de certa forma colocamos, né? Hoje as nossas mãos sobre Jesus, né? E Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, tirou todos os nossos pecados, aniquilou os nossos pecados, consumiu, né? O
holocausto, fogo que consome. Jesus, com o seu sacrifício, consome os nossos pecados, aniquila os nossos pecados, de tal forma que, graças a Jesus, passando pelo altar dos holocaustos, passando pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar, nós somos aceitos por Deus, porque nós somos perdoados de todos os nossos pecados são aniquilados e Deus nos aceita como seus filhos, como seus herdeiros, né? Através de Jesus Cristo. Então, sem Jesus, não há acesso a Deus. Sem o altar dos holocaustos, né? Sem o holocausto, sem o sacrifício de Cristo, não há acesso a Deus. Mas através da porta, Jesus, através do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem defeito, né? Dado, crucificado na cruz por todos os nossos pecados, nós temos acesso ao Pai. E aqui, então, lembrando, pôr a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que ele seja aceito como propiciação em seu lugar, certo? O animal é aceito como propiciação em seu lugar. E agora vejam 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, se alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Estão vendo como é sombra, né? É sombra, Jesus, o altar dos holocaustos é uma sombra de Cristo. Sem dúvida. Ele será aceito como propiciação em seu lugar. No Antigo Testamento, eles traziam o animal e o animal era aceito como propiciação em seu lugar. E isso aponta para Jesus, né? O sacrifício perfeito, aquele que deu a sua vida em nosso lugar, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E através dele, nós somos aceitos por Deus. Nós podemos chegar com confiança, como diz no Novo Testamento, né? Cheguem com confiança ao trono da graça, porque Jesus já pagou por todos os nossos pecados. E nele, né? Através dele, então, nós entramos pela porta. Eu sou a porta. Nós entramos por Jesus. E em Jesus, os nossos pecados são consumidos, porque ele é o Cordeiro de Deus que deu santo, sem defeito, sem mácula, né? Que deu a sua vida em sacrifício por nós, e através dele, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e através deles nós podemos chegar à presença de Deus, né? Santos, puros e santificados no sangue de Cristo. Amém.